Hoje a gente está fazendo, como eu falei, a gente começou com a Yara na terça-feira, hoje a gente continua com a Elis. E aí avisem para quem perdeu, na próxima semana a gente também vai repetir essa mesma formação, tá certo? Ao final desse processo formativo, a gente vai começar o que a gente chama de tempo aldeia. Acho que vocês estão lembrando, né? E aí a Elis vai trazer, na fala dela, algumas sugestões de como é que vocês vão repassar o que vocês aprenderam nesse processo. E também a gente elaborou um material, né, que a gente vai divulgar aí nos grupos, em formato PDF, por enquanto, mas já já a gente consegue fazer com que ele chegue físico até vocês, tá bom? Acho que é um pouco disso, Elis. Acho que a Elisângela caiu, mas daqui a pouco a gente volta. Perdão, eu não liguei o áudio, desculpa. Ah, Eu estava pronto, dizendo, pode passar. E eu, não estou vendo passar, mas é que eu não estava ligado o áudio, perdão. pronto. Passe, pode passar, por favor. Deixa eu só botar aqui em tela cheia também, É, que isso é melhor. mesmo. Boa noite, quem está chegando. A gente começou a fazer aqui algumas orientações, apresentação, né, da minha pessoa, um pouquinho da minha trajetória de formação, de vida, mobilização e trabalho na comunidade, no território. E a gente vai começar agora com o desenvolvimento de alguns pontos de reflexão, não é isso? E aí a Pronto. sugestão é como o descanso vai ser um pouquinho adiado, agora a gente vai parar para fazer mesmo esse momento de estudo, de reflexão, de partilha, deixa uma aguinha do lado, ou então sai, deixa aí a tela ligada para ir escutando, leva o celular junto para a cozinha, né? Senta um pouquinho, deita. É isso, a gente já tinha dito, né? Eu tenho doutorado em serviço social e sou assistente social e faço parte do coletivo onde a gente mobiliza e também tem, faz parte de uma associação e tem dentro da associação um grupo de mulheres, porque a gente considerou que era muito importante ter um grupo de mulheres para discutir as questões das mulheres, que são questões muito específicas das convivências, das relações, né? Junto à comunidade como um todo. Pode passar, Adélia. Quer falar, Adélia, dessa parte? Está desligado o seu áudio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui no chat ou no grupo do WhatsApp, que aí a gente vai tirando as dúvidas, tá certo? Isso, e eu vou acompanhando o chat, tá aberto aqui também. Eu também estou acompanhando. E aí, qualquer coisa dela e a Amanda vai passando para mim. Pode dar pausa, falar, interromper, assim, falando mesmo. Elis, olha, tá? Então, fiquem à vontade. E aí, ontem eu estava no evento, a gente estava no intervalo do almoço, e aí uma parenta colocou lá um canto, né, muito lindo, e eu fiquei, assim, muito inspirada, já conhecia alguns, assim, eu pensei uma coisa, assim, mas imediatamente disse, pronto, eu vou associar imediatamente a imagem que eu tinha pensado de trabalhar com vocês. E aí eu queria pedir para a Adele colocar para a gente ouvir. Será que a gente consegue ouvir, Adele, sem ter que tirar o texto da tela? Eu E acho aí, que Marta? não, mas eu vou passar aqui, acho que dá para ouvir. Aí depois É porque, volto para a outra tela. porque eu acho que lá vai ficar isso. Hum.
Eu não sei cutucar o botão aqui, não. Na Elas não me aceitaram. floresta moram iaras, juremeiras de luz, pagelando curas caboclas, erva santa mastruz, seiva de vida por sobre a ferida, santo unguento põe sobre nós, na mata escura, na mata clara, filha da folha, ok, ok, hoje eu para, ora, filha da folha, ok, ok, hoje eu para, ora, na floresta moram iaras, juremeiras de luz, pagelando curas caboclas, erva santa mastruz, seiva de vida por sobre a ferida, santo unguento põe sobre nós, na mata escura, na mata clara, filha da folha, ok, ok, pajé para, ora, filha da folha, ok, ok, pajé para, ora, Obrigada, Guilherme. Pronto, pode voltar o slide lá. E aí, no slide aqui, eu coloquei a letra da música e uma imagem que eu acho ela bastante. Eu recebi um tempão já de um amigo meu, faz muito tempo, e eu estou sem a legenda da imagem, quem foi o artista, a artista que fez. Mas é mais para a gente ter essa comunicação da linguagem da letra, dos sons e da imagem, né, de quem e aí, hoje também, eu pensei de escolher a palavra que representa quem é a cacica, a imagem da cacica para a gente, e também, mesmo que eu não seja cacica, nós não sejamos, né, mas que o que significa, o que representa, no sentido mesmo dessa relação corpo-território, tem um simbolismo no sentido das relações de poder,
de interação social que ocorre nas relações no nosso território entre os seres ecológicos, que nós somos seres ecológicos, né? Os animais são seres ecológicos, as árvores são seres ecológicos, por isso que essa imagem, dê uma olhadinha aí, que vocês conseguem visualizar. Por exemplo, a palavra que ela disse, sou filha da folha. Fiquem à vontade para comentar. Já somos 77, olha que maravilha. Pode levantar a mão assim, eu quero começar. Já conheciam a música? Eu não conhecia, eu achei muito bonita. E aí eu acho esse quadro é muito bonito, né? Porque acho que mostra alguns elementos dos povos, né? Tipo a cobra coral, né? Aqui a gente vê os animais, os guerreiros e as guerreiras, muito bonito. O que é que tem, nós, quando ela diz filha da folha, né? Lembra o que nesse nosso modo de viver e de ser mulher no nosso território? Nos remete a qual lugar, o vínculo. Isabel, árvore, pássaro. As folhas, elas têm também funções muito poderosas, né? Semente na relação de vida, da produção da vida, natureza, filha da folha, como nós, que não somos nós, seres humanos, e a natureza, né? Mas nós somos natureza, isso. Quem mais gostaria? Podem falar também. Acalma o coração, a música, né, Gisele? Música é linda. Eu escutei umas, sei lá, perdi a conta ontem para dormir. Eu coloquei para dormir, assim, sabe? Ela realmente ela é muito inspiradora. Porque, e aí outra questão também que eu queria conversar com vocês, quando ela fala pagelando, pagelando, curas caboclas, né? E aí ela fala da floresta. Quem é que mora na floresta? E a nossa floresta está em nós? Onde está a nossa mata, né? E qual o significado da mata para nossas relações também? Vocês já falaram sobre isso, acho que até gostaria de ouvir uma sequência nesse campo assim da relação com o todo, daquilo que vocês já começaram a conversar com a Yara, da semente, do significado da água, a mata escura, a mata clara. Como tem sido a vida das mulheres, né, no cotidiano? Esses são símbolos que representam essas relações? Isso, Amanda, coisa linda ó, que a Amanda escreveu. A folha, ela é medicina tradicional, de resistência, de cura terapêutica, isso mesmo, muito forte para essas relações, né? E que é exercida tradicionalmente pelas mulheres, inclusive mulheres parteiras, mulheres curandeiras, né? Passado de geração para geração. E aí, ó, pagelando, pagelando, né? Erva santa, mastruz, erva santa, mastruz, seiva de vida por sobre a vida. E o próprio oxigênio que a gente respira é lá realizado através, né, das folhas, do respirar das aves, da mata. E aí a mata escura, ela também é um momento onde muitos animais saem para interagir, procurar seus alimentos, porque não tem o sol, é onde se sente bem, não é isso? O que mais? A mata escura é o lugar, é o momento de medo para nós ou o que significa para nós, né? Quem mais gostaria de comentar? Gente, vocês podem abrir o microfone aí, levantar a mão, tá certo? É o que Hoje vocês vocês estão veem na tímidas. imagem. É o que vocês estão vendo nessa imagem também, que está associado com a letra da música.
E aí, Catilene? Pode ligar, pode ficar à vontade. Abriu aqui já uma câmera, a gente já fica animada. Eita, alguém vai interagir, se comunicar verbalmente. Quer falar? Coisa linda, ó. A sala está bem cheia, quase 100 pessoas. E chegando mais. Hum. Mas essa proposta aqui, vamos pensando, a gente vai seguir dialogando, né? Com a arte sonora e a arte visual, para pensar corpo, território e para pensar também outros elementos, tá certo? Eu vou adiantar um pouquinho, para a gente não ficar também, a gente vai viver esse momento de contemplação. Pode passar, Adele. Aqui é um módulo que também a gente está nesse preparo, como a Adele colocou, do material escrito, né? Onde a gente vai tratando dessa relação que a gente vai chamando de orgânica, que é muito aquela imagem que tinha lá. Então, a nossa alimentação, o nosso modo de banhar, de acalmar, né? Quantos banhos a gente também tem nessa relação do. E também da não relação, né? Muitas vezes para proteger determinadas ocasiões que nós aprendemos e nos afastamos ou aprofundamos essa aproximação com nossas práticas no dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente vai chamando de relação bem orgânica do corpo-território, do cuidar com a terra, com nossa espiritualidade, pelo acreditar, né, que se transforma também daquilo de instrumento do processo de educação indígena e de fortalecimento daquilo que é a base do ensino na educação escolar indígena, né? E também quanto nossas lideranças vão aí fortalecendo seus processos de força na participação política, nas organizações, nas relações das produções também das nossas vidas e do nosso povo. Então, para muitas mulheres não tem sido fácil. Por exemplo, conseguir numa disputa de uma presidência, desde uma associação a uma coordenação, a um espaço de gestão, quando tem lá 9, 5, 6 homens concorrendo, né? Uma vereadora, uma prefeita, né? Então, estou lendo aqui se tem mais alguma mensagem, mas acho que foi não, automático. Então, para nós mulheres, essa relação orgânica e essa união e dar as mãos e essa articulação ela é fundamental, porque são muitos os espaços onde ainda somos barradas e empurradas para fora. Então, a articulação das mulheres, que é também um ponto que está aí muito forte, né, em falar da relação orgânica e ancestral, faz parte também desse módulo e ele vai sendo desenvolvido na escrita e vocês fiquem à vontade de fazer colocações. E aí, reflexão, estudo, é isso que vocês estão fazendo também nesse curso. Passa aqui, Badele, por favor. Por isso que hoje também eu pensei da gente ir seguindo com a imagem, a homenagem ao cacicado feminino. Eu pensei disso de pensar o cacicado feminino como uma referência para pensar os desafios das mulheres nessas relações de poder, nas relações de construção histórica e ancestral do corpo-território. Mas pensar a força das mulheres articuladas, unidas, organizadas, é pensar também qual é o lugar, que contexto, que território e quais são as intervenções políticas grandiosas, macro, que acontecem que caem sobre nossas comunidades. Por mais que nossa comunidade tenha 20 famílias, 15 famílias, 10 famílias, tem apenas 5 casas, né? Enfim, 3 roçados, mas eu trouxe aqui um link, provavelmente vocês já viram, mas é do homem capitalista também. Que imagem é essa que expressa essa relação com a nosso território e o movimento que acontece pelo mundo histórico, né? E aí a exploração do capital sobre nossas vidas, que é a imagem do homem capitalista. É bem curtinho, são 3 minutos, tem algumas imagens um pouquinho fortes, apesar de ser uma animação, mas tem umas imagens que são
muito tristes, vou adiantar logo. Então, mas dê uma olhada, né? Fiquem à vontade para também dizer o quanto de mal-estar, bem-estar ou reflexão, aprendizado vocês vão ter, tá? Fiquem à vontade. Pode começar, Adele. Obrigada, Adele. Gente do céu, qual é a primeira palavra, assim, que vem do sentimento de assistir isso? Digam aí. Kathleen, Sena, pode falar. É, a palavra que vem é a falta de respeito, né? Porque se você não tem respeito pelo meio ambiente, você não tem mais respeito por nada. A partir do momento que você começa a destruir o princípio de tudo, obviamente que você não vai ter lucros em cima daquilo. Até pode ter, mas são lucros que depois você não vai nem ter de onde tirar, se você cortou o fruto principal. Isso, exatamente, o respeito, porque quem essa figura, né? Porque a gente fala o homem, mas essa figura, Magna levantou a mão também, representa quem? O homem capitalista. Rafaela, vamos lá, muito bem. Boa Primeiro, noite, Rafaela, boa Magno. noite, Magna. Duas palavrinhas que resumem esse vídeo,
que nós, destruindo a Mãe Terra, a Mãe Natureza, nós estamos destruindo a nossa própria vida, né? Estamos destruindo a nossa casa, a nossa vida, tudo que existe nela, principalmente nós mesmos, né? Isso mesmo. Exatamente, os impactos voltam para exatamente para o ser humano, né, como parte. E Rafaela foi que pediu a palavra? Isso, Ludmila. Foi, só que ela baixou a mão. Produção. Rafaela, volta, pode pegar a fala. Hoje não, boa noite a todos. Então, é uma imagem que a gente vê a degradação, né, da natureza, que, na verdade, o homem, hoje, é, eles buscam riquezas, né, e, infelizmente, eles têm destruído o que é mais precioso para nós, né, a natureza, o ar, os animais, porque tudo é um conjunto, tudo. Nós precisamos do ar, a gente precisa das árvores. Então, se destrói em busca de riqueza, de acúmulos de riquezas, e o futuro, e as gerações vindouras, né? A gente pensa nas nossas crianças, hoje a gente vê a degradação da natureza cada vez mais, a mãe natureza clamando, pedindo que pare, né? Mas hoje o ser humano só está voltado e pensando em si mesmo, no capitalismo, nas suas riquezas acumulativas e, infelizmente, não está pensando no amanhã. Infelizmente é isso. Isso mesmo, aqui ele segue, né? Ah, uma cobra, dá uma bota. Ah, eu não sei o que, dá um casaco, né? Então, é olhar para a natureza, os seres e vê-los como mercadoria. E tem aquela imagem bem dolorosa das injeções nos coelhos, né? Que faz referência a essa autodestruição, a destruição total, né? Daquela infelicidade da gente ver a transformação no sentido para os malefícios da nossa saúde, os transgênicos, não é isso? Então, tem aí uma leitura que a gente pode fazer no sentido de quem é que representa, no sentido, é uma pessoa ou é uma lógica, uma visão de mundo, onde essa destruição, né, do nosso planeta, ela vai no sentido do lucro, como vocês colocaram, dessa falta de respeito com a vida, e aí, diretamente, ou transformações, impactos na nossa alimentação, né? A questão vocês viram a imagem do frango, da galinha, como é que ele trata olha e vê o quê, né? Quando olha para a galinha, vê uma transformação para produzir mais. E aquela cena, assim, falem um pouco daquela cena do crescimento urbano. Vocês percebem aquilo que acontece com um monte de prédio? Como é que vocês veem isso? Hein, Elisa, eu observei assim o início do vídeo, né, que eles destruía tudo, né? E no final do vídeo ele ficou sozinho no mundo, né, no planeta, e depois veio uns alienígenas pegar ele e levou, ou seja, ele ficou sozinho, tudo destruído, e acabou que ele acabou com a própria vida, que carregaram ele também daquele mundo que ele próprio destruiu. Por isso que eu disse na minha visão, que quando nós destruímos a mãe terra, a mãe natureza, a gente está próprio se destruindo, né? Porque a gente precisa do ar. Sem o ar, a gente não vive, né? Sem as plantas, nós não vivemos. Sem a água, nós não vivemos. Então, quando a gente destrói tudo que tem no planeta Terra, a gente está aos poucos nos matando, né? E é Essa é a minha incrível, fala. assim. Isso mesmo, Magna. O pouco que eu sei de inglês, gente, eu quero que tenha escrito na camisa dele. Alguém já fez aula de inglês, assim? Acho que seja bem-vindo, né? Eu acho que é isso. Bem-vindo, né? Bem-vindo, welcome, né? Eu acho que é. E Welcome. né, essa coisa aí. Bem-vindo onde, né? Bem-vindo a esse lugar. Então, quando os extraterrestres chegam, já observam que ele é um lixo também, exatamente o que você acabou de dizer. O acúmulo de produtos descartados, esse é o grande desafio da humanidade também.
quanto produto, quanta mercadoria, quanto consumo a gente tem, que a gente não dá conta e vai virando resíduo sólido, vai virando lixo. Uma coisa muito bonita, por exemplo, nossos brincos que a gente chama de quê? Como é que a gente chama? Biojoias, né? E várias iniciativas que hoje são feitas no sentido do não uso de ó, aqueles para as plantas, nossas plantas na agroecologia, né, defensivos, né, sintéticos, enfim, mais defensivos naturais, que possam evitar pragas, mas que não venham a prejudicar nossa saúde. São várias decisões coletivas e que não são pequenas, podem ser grandes também para a larga produção de arroz, de feijão, de milho, onde a gente possa continuar vivendo, porque, como vocês citam aqui, destruição total, Cássia Cariri fala, né? E a autodestruição aqui, deixa eu subir um pouquinho, Fabiana Martins fala, autodestruição, tanto é que um extra, que é o alienígena, chega e diz, você não vale nada, né? Joga, ele pisa lá nele, mas o que é que você fez com um mundo tão bonito que você tinha, cheio de riqueza, porque é isso que Marina Nascimento coloca, o capitalismo destrói o nosso planeta. E aí nós, por isso que eu digo, a gente organizar a lógica do capital, que é a produção do lucro, a partir de transformar tudo em mercadoria, e nós, como a gente vai sendo engolido pela essa ideia, dessa prática. Isabel coloca, né? A destruição da natureza impacta muito o bem-estar físico, mental e social. Exatamente, porque são os cansaços, são os adoecimentos, são os cancerígenos, vários adoecimentos que levam a vida a se autodestruir rapidamente. Já pensou e os animais, como eles sofrem a questão do crescimento das cidades, né, do capitalismo desenfreado imobiliário, o esgoto, o saneamento, todas essas questões estão envolvidas, né? Principalmente para nós indígenas. Justamente, Isabel, é isso que eu ia acabar de perguntar. E a Amanda coloca aqui, é a luta por poder, tomando territórios de outros povos, destruindo. Perfeitamente, era a última pergunta, né? Esse modo de produzir a vida capitalista, pensando em transformar todo recurso em recurso mercadoria, todos os bens comuns em mercadoria, visando acúmulo e lucro, impactam de que forma para nós, povos indígenas, para nós, mulheres indígenas, né? Esse também essa é a grande reflexão que a gente vai fazendo, e a Amanda fecha aqui com chave de ouro já também, que é a luta por território, o avanço, né? São os grandes empreendimentos, que vai lá chegando e os animais que circulavam por ali já não conseguem mais sobreviver, né? São as hidrelétricas que mudam os cursos dos rios e os peixes morrem. Enfim, quem foi que levantou a mão? Rafaela, foi você? Isso. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Então, essa questão do avanço, né, do urbanismo, que tem tirado o espaço da natureza, inclusive os indígenas. Nós somos da natureza, nós temos essa conexão com a natureza, e isso, de uma forma negativa, tem prejudicado, na verdade, né, essa situação com os indígenas, porque até a comida hoje, tudo é conservante, tudo é conservante. E é um impacto muito, mas muito negativo nessa questão, porque enfraquece, né, na questão física, né, porque muitas doenças, o impacto também mental, porque tudo isso colabora para que haja esse enfraquecimento, né, e o indígena precisa, a mulher indígena precisa desse espaço na questão da espiritualidade. Nós temos que ter esse acesso à natureza e, infelizmente, estamos perdendo, né, esse espaço por conta desse avanço do urbano com a questão da ganância, né, do homem.
Perfeitamente. E olha só como nossas organizações, as reuniões de mulheres, as nossas conversas, as nossas farinhadas, né, beijoadas que a gente faz, como a gente vai pensando o que é que a gente está trazendo para o nosso território, no momento, por exemplo, que a gente acessa o dinheiro, né, porque o dinheiro, para muitas sociedades indígenas, é um elemento novo, né, muitas, principalmente aquelas em recente contato, aquelas que prorrogaram muito, realmente por desigualdade também não tiveram acesso a serviços, e hoje há uma expansão muito boa e significativa para nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação, da saúde, e a gente tem rendas diferentes, né, como uma renda monetária, que a gente chama de dinheiro. Então, a gente tem a renda da terra, os plantios, associada com renda monetária, o dinheiro. E aí, como a gente faz com essas trocas, com os produtos industrializados? Qual é a função que a gente tem nesses espaços nossos de pensar nesses produtos, de onde eles vêm, qual a origem, os processados, já estou entrando nesse debate aqui, que ele nem era para hoje, né? Ultraprocessados, né? Como esses ultraprocessados, eles impactam no nossa corrente sanguínea, no nosso intestino. Então, são os espaços que eu fiquei muito maravilhada, né, de quantas cozinhas comunitárias nós temos, né, no Nordeste, na Caatinga, e esse é um mapeamento muito bonito de ser feito na nossa rede de mulheres da Caatinga. Viu, Adele? Eu acho que também como resultado dos questionários que vocês aplicaram, assim, nas conversas que a gente teve, quantas e quantas mulheres estão trabalhando com espaços coletivos de produção alimentar para eventos, quantas vezes a gente trabalha ali duramente para nossos rituais, escancararam mesmo, né? Um dia de grande ritual, tome, é muita comida que a gente prepara, e a nossa espiritualidade, como a Rafaela estava falando ali, muito presente para também definir o valor alimentar daquilo que a gente vai decidir. Então, a gente está trabalhando mesmo com a decisão alimentar e com a saúde e com o enfrentamento dessa lógica. E isso é essa tarefa, esse compromisso ancestral, de geração para geração, diante desse desafio capitalista que tanto nos sufoca e vem com toda a força, né? Passar aqui, Adele, para a gente ver o que é que tem à frente. Sem contar, né, Zaniele, que deixa eu ler aqui. Que fala de ambição é querer mais sem se preocupar com as consequências. Exatamente. Porque o que é que o homem, que é um homem branco lá, capitalista, vai caminhando e fazendo? Ele vai caminhando e deixando para trás. Percebem qual é o movimento? Ele vai caminhando, vai usando, vai deixando para trás os ossos, as caveiras, o lixo, e depois ele volta para onde? Para o lixo, e fica em cima. O reinado dele ocorre onde? Em cima do lixo. Vocês viram que no final ele termina vocês podem até olhar de novo no celular, a gente manda o link, né? Deu o painel aqui tá estranho, não sei, Adele, se você colocou para lá mesmo, foi? Vejam que o homem capitalista, ele vai e deixa para trás, ele não tem responsabilidade com o que está fazendo, né? Então, ele volta e olha e avalia, ele segue. Mas o retorno dele, o reinado dele se dá em cima da desgraça, né? Então, o capitalismo, né, Revena Mendes, visa apenas o capital, o dinheiro, o lucro, mesmo que acabe custando a própria destruição da nossa mãe terra. Isso mesmo, tudo por conta da ganância. É triste, mas infelizmente é a realidade em que vivemos. É muito isso a leitura, essa síntese que Ravena traz desse nosso desafio. Enquanto mulheres, organização de mulheres, mulheres organizadas, né, a proteger também a nossa ancestralidade e a nossa vida no território. Então, esse é um momento muito especial de aprendizado que é coletivo, né? Cada palavra, cada fala, cada som que a gente tem aqui, compartilhando sobre o que somos. E também como isso se dá nos processos organizativos nossos, né? Como a andorinha sozinha, né, que vai voando, mas a gente sempre vê os pássaros em conjunto. Assim como nossas famílias indígenas, muitas críticas ocorrem em contexto urbano, nos atendimentos, nos serviços, nos racismos institucionais, de que essa família também só anda junto, esse estudante também veio para a cidade estudar e traz a família todinha. Por quê? Porque para nós, a vida, a família, a coletividade é o espaço fundamental de viver, né? Não existe o eu sem o nós, né?
é, em defesa da unidade de nossa luta em respeito à diversidade do nosso chão, nossos biomas, nossas culturas e nosso modo de viver. Então, a gente está aqui também para celebrar, criar e recriar a vida, né? Criar e recriar a vida, porque pode ser que a gente dê um passo, 10, 20 passos para trás, mas aí a gente vai dar mais passos para frente, porque nós somos guerreiras, né? Muito fortes, muito resilientes para isso, né? Vamos lá, nossos filhos hoje são pequenos, a gente está lá com eles no braço, e daqui a pouco eles são grandes, estão com a gente no braço, e assim vai. E aí, também o material que a gente está organizando, eu vou falando e trazendo alguns pontos que vocês também vão ter releituras, né? Vai trabalhando alguns conceitos, como, por exemplo, não sei se eu não consegui ver, porque eu não fiquei até o final. Yara falou da autodeterminação? Todos os atos processuais que foram praticados durante... Falou não, Yara. Falou não, Eli. Ela falou só sobre território. Pronto, eu vou começar e depois na próxima semana a gente segue com esse sustentabilidade. É no sentido, olha só, o que seria autodeterminação, então, nessa relação forte, orgânica e ancestral, corpo-território, né? Se a gente lembra, já muito discutiu, e tem muito para discutir sobre a violência histórica sobre nossos corpos, né? Como aquilo que, mesmo que a gente nos iludam ou queiram nos hipnotizar para a gente esquecer, tem memórias muito fortes que elas comparecem nos cheiros. Vocês já sentiram alguma coisa assim? Que você chega num lugar e um cheiro traz uma memória de uma violência sofrida? Nosso cérebro, nossa cabeça fica ali, mesmo que seja de ancestrais nossas anteriores, por trazerem relatos, experiências compartilhadas, contação de histórias. Minha mãe mesmo, várias vezes, ela conta histórias assim, olhando com um olhar profundo de dores, de violências que ela viveu, e aquilo atravessa a gente, né? As gerações outras. E aí, nossos corpos, eles como novas ramas das histórias dos nossos antepassados, elas também comparecem, nos acompanham como memórias sonoras. Mesmo que a gente não estivesse lá, não viu, mas a descrição, a, aquilo que é espiritualmente, que a gente passa a conviver, mesmo sem fisicamente estar, através dos sonhos, dos relatos, de pegar na mão na hora da dor, né, na hora da morte, na hora do nascimento. Quem já viveu um momento assim, de pegar na mão eu já vivi algumas de senhoras velhas muito especiais na minha vida, partindo, pegando na mão, e mulheres parindo, pegando na mão, imagina as parteiras, né, como Mãe Doura, por isso que ela é patrimônio vivo de Pernambuco. Quanta memória gravada no seu corpo, nos seus múltiplos sentidos, né? Desses vínculos que são fortemente espirituais, que vão surgindo novas gerações, memórias que vão se expressando fisicamente e provocando embates e forças corporais, né, nesse trabalho pelas perdas e conquistas, né, que a gente tem. Então, Joaquina, pode falar. Você levantou a mão, Joaquina, e... Não, só Joaquina mesmo. É que aqui é um tema, assim, um ponto que eu fico muito emocionada, aí voltei aqui. Pode falar, você está aí? Acho que ela saiu. Então, é a partir, Joaquina, acho que caiu, volta já. Não, é a partir dessa força, Maria Andressa, marcada em nossos corpos e espíritos, que surgem também as organizações, nesses processos que surgem as consciências, né, da necessidade da articulação, da comunicação, do diálogo, e que vai do local ao global, né, nesses cenários na cena pública brasileira, e regionalmente também. Então, nós temos grandes representantes entre nós que vão assumindo essas bandeiras de luta, mobilizando e articulando, e chamando, e dizendo não desista, não enfraqueça, né? Que a gente vai vivendo. Então, falar em autodeterminação começa por falar em
é nessa compreensão de que passamos por violências e cortes, né, e cerceamentos. Porém, originalmente, ainda está conosco e deve nos acompanhar o direito, passa por favor, Adele, no nosso processo organizativo, essa tomada de consciência, o enfrentamento dessa violência, né, que continua nos perseguindo, em nossas aldeias, nossas vidas, inclusive se imprimindo em nossos companheiros, nossos familiares, e muitas vezes até crianças, né? Assim, um trabalho que eu vejo no espaço da educação escolar indígena é já trabalhar com os jovens e adolescentes o modo de se relacionar com as meninas, jovens e adolescentes. Quando eu me deparo com cenas de jovens, meninos, adolescentes, tratando as meninas como inferiores, com palavras de desqualificação, de desanimação. Então, já se reproduz aí questões que a gente sabe que são necessárias. Jaqueline voltou. Não, era Joaquina, né? São necessárias serem trabalhadas, então, pela necessidade dessa legitimação daquilo que são nossos direitos sociais humanos, nossos povos. Então, que a gente não permita essa reprodução por nós também, entre nós, já que ela já é tão forte, de fora para dentro, né? Então, a autodeterminação significa essa condição de autoridade definir e determinar nossos rumos, né? Então, essa determinação do nosso rumo, ela vai ocorrendo em diversos espaços, né? Os familiares, os organizativos internos dos territórios, protegidos para o uso saudável e comum das nossos sistemas. Vocês conseguem visualizar um grande empreendimento, uma grande empresa chegando, destruindo tudo? Como é que se dá a condição de definir o uso do território quando um grande empreendimento chega numa pequena comunidade? O que é necessário fazer para resistir? Como se dá o processo de resiliência? É algo simples, fácil? Quem já passou por processos ou está passando coisas desse tipo, de resistência a situações de ampla violação dos direitos humanos, do território, dos direitos sociais? Foi Oswaldina, Maria Andresa. Alguém levantou a mão, perdi aqui o nome de quem foi. Laine, pode falar, Laine. Não me deixem falar igual a Yara, não me deixem falando sozinho, eu estou vendo aqui, estão quase 100 pessoas, 100 mulheres. Boa noite. Boa noite, guerreiros, a todas as guerreiras, né? Aqui representando nossas mulheres Cariri Chocó. Falando também sobre um pouco da nossa luta, que a gente passou por isso, né? Uma grande empresa veio e passou por cima do nosso território e destruiu tudo que nós tínhamos plantado, né? Então isso aí foi uma coisa que marcou muito na nossa trajetória aqui em Cariri Chocó, quando a empresa derrubou nossas casas, nossas plantações, nosso meio de vida, nossas plantas medicinais. E hoje ainda continua, né? Continua a devastação, não pela empresa, mas muitas vezes por pessoas que não entendam o valor de preservar. Porque alguns anos ou alguns séculos lá na frente, a gente vai precisar das plantas medicinais. Nós vamos precisar de remédios. E como a gente vai fazer isso se a gente está destruindo tudo? Arrancando, desmatando, tocando fogo, como é que eu posso lhe dizer? Impedindo das pessoas chegarem até a beira de um rio para fazer os seus pedidos, as suas petições. Então, isso aqui em Cariri Chocó, para a gente, é uma dificuldade muito grande, porque enquanto a gente quer liberdade, enquanto a gente quer plantar e reflorestar, muitos estão desflorestando, né? Fala que não é empresa, mas infelizmente o próprio índio, né? Não da nossa etnia, mas que muitos aqui estão desmatando. Então, essa pauta, para a gente, ela é uma pauta muito forte, porque o que a gente quer que lá na frente os nossos filhos, os nossos
netos, bisnetos tenham um futuro, tenham um entendimento do que são ervas medicinais, do que são proteger a natureza, de também preservar a alimentação futura, a gente não está tendo. Então, nesse momento a gente passa por um momento muito difícil, né? Precisamos até de orientações de vocês para que a gente venha seguir em frente, né? Para ver como a gente pode lidar com essa situação. Obrigada, viu? Obrigada, Laína. Olha só como o espaço da rede também, ele será e é já esse espaço muito importante de partilha, de fortalecimento, de resiliência, né? Laíne trazendo situações como essa, acredito, né, Adele e Parentas, a gente pensar, né, quais são as políticas públicas, quais são os agentes de proteção, como a gente mobiliza parentes de outras etnias para estar junto, pensando respostas e resistências, porque realmente o conhecer, identificar, se posicionar, vai demandar outros passos aí de resistência. Eu volto já para falar desse ponto, para não avançar muito, porque Sandra está inscrita e depois Magna, tudo bem? Sandra. Boa noite, minhas parentes. Em falando assim de violação de direitos, de falta de oportunidades, o meu grupo, que é o Povo Paticum, principalmente a minha família mais próxima, pai, mãe, vô, a gente viveu muito e vive até hoje. Nós somos de Pernambuco e nós fomos obrigados a sair do nosso canto, da nossa terra, do nosso espaço, na época por conta da seca, que era muito grande, não tinha trabalho, não tinha alimento, não tinha água, não tinha nada disso. A gente rodou, foi para Maranhão, foi para Pernambuco e finalizamos aqui em Rodelas, na Bahia. Quando chegamos em Rodelas, na Bahia, a gente reencontrou outros parentes do mesmo povo. E desde então a gente vem tentando um espaço. O meu povo mesmo, a Ticum Nova Esperança, nós compramos terra para formar nossa aldeia e é uma luta constante. Chega a ser irônico que a gente mora na beira do rio, mas a gente não tem água nem para consumo humano, a gente depende de carro-pipa para abastecer. Hoje que está aí um projeto da SERB para colocar água, mas enfim. E a gente passa diariamente por constrangimentos, por várias situações. Inclusive, assim, quando a gente pede uma água, um carro-pipa, muitas vezes a gente escuta, lá não tem morador, a gente não consegue morar porque não tem condições. Realmente, a gente está lutando, correndo atrás de moradia, enfim. Mas a gente constantemente é barrado. Às vezes a gente escuta que não vai mandar água. Aí a gente está lá e corre para a cidade de novo. A gente tentou reflorestar, mas não consegue avançar porque a gente não tem o básico, água. Então, acho que isso se encaixa um pouco nesses termos de violação de direito, de perda de identidade, porque muito tempo nós ficamos sem a nossa identidade. Sim, Sandra. Sandra, você consegue me ouvir? Deu um corte aqui, mas realmente essas questões históricas, né? A gente que vive em situações bem para dentro do sertão, da nossa infância, que vai provocar, né? Vários deslocamentos compulsórios em busca de trabalho, em boas condições, e aí durante 10, 20, 30, 40 anos, e aí são gerações e gerações. A gente viu, vocês viram com a Yara já o Vida Maria, onde lá a vida da Maria ela é bastante definida, né, uma cerca, e aí a geração para geração vai passando, e a relação dela é sempre tirar aquela água, ainda tem um poço, né, mas as questões de tarefas de reflorestamento, acho que nesse debate aqui do Corpo Território como módulo 1, eu lembro também que tem outros módulos, e a gente, como se trata desse processo de formação da rede, junto com o projeto, também pensar nessas atividades do tempo comunidade, estratégias que, com certeza, a gente sempre sabe que esse trabalho é um trabalho de longa data.
principalmente quando a gente vai enfraquecendo, desanimando, aí são aqueles momentos da busca por parcerias, ações e órgãos de defesa, embora a gente saiba que nem sempre a gente vai conseguir. Um ponto, por exemplo, bastante característico disso, eu sei, Magna, que você está aguardando a fala, mas eu vou fechar porque não queria perder de vista. Também a gente tem uma experiência em Aroeira, onde a gente passou um ano desenvolvendo um curso específico para, acho que tinham 30 mulheres de promotoras sociais e diagnósticos participativos, como um dos passos, depois de tantos anos de sofrimento do acesso à água precária, água não saudável, né? E aí a gente conseguiu um apoio da FACEP e fez esse curso para mulheres promotoras de diagnósticos participativos, e as mulheres diziam, nossa, e a gente pode... Sim, quem é que sabe como é que a água chega e como ela não chega, e o uso e a necessidade de uso doméstico da água, o uso para a produção agrícola, o uso para todas as produções? Somos nós, né? Porque predominantemente, historicamente, somos nós. E quem é que está mais qualificada para fazer esse debate em espaço público? Somos nós também. Então, foi a partir daí que algumas mulheres saíram em condições de atuar em espaços como conselhos locais, e mesmo assim ainda são muitas disputas. Hoje é que a gente tem alguns pontinhos, como, por exemplo, um poço artesiano, sabe? Ainda falta tanta coisa. A cozinha mesmo, ela nasceu depois desse curso da preparação das promotoras sociais. Então, um curso como esse de Cunha Crodi, ele vai estimulando a gente a pensar outras saídas, outras alternativas, mesmo que a gente leve 1 ano, 2, 3, 4, mas a gente está caminhando, dando bons passos. E também uma coisa que vale a pena demais, faz parte do nosso processo de estudar, é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, que tem como principal diretriz, uma das diretrizes, a quarta, que é a valorização do conhecimento das mulheres para pensar a gestão. E pensar a gestão territorial e ambiental é pensar na gestão das águas, pensar na questão do uso, né, das águas e na necessidade das águas. É até uma questão que eu vou ver como a gente, a Adele também faz referência. No material vocês vão receber, você já falou, Sandra, sobre a questão do reflorestamento, mas sim, o trabalho é longo. Quais são as experiências que a gente tem na Caatinga de acesso e de melhoria e de luta no sentido da gestão pública, da gestão hídrica justa, né? Como você diz, mora na beira do rio e não tem acesso à riqueza do rio. Isso é inaceitável, né? Magna, pode falar? Você quer falar agora? Pronto, é rapidinho. Não sei se tem tempo ainda ou já vai encerrar. Ou dá Não, para. tem tempo, sim. Pronto, é bem rapidinho. Como a gente está falando sobre território, né? Sobre para ser protegido, né? E ter um uso saudável, porque o território é o nosso corpo, né? Se resume. Falar um pouquinho da nossa retomada, né? Nós estamos aqui em um processo de retomada aqui na aldeia Jucás, aldeia indígena potiguara Jucás, aqui no Ceará, né? Movimento Serra das Matas 2. E aí a gente estava, né, no nosso território e se deparamos, né, um campo de aviação que antes pousava os aviões, que já é uma violação de direito, né, do nosso território. E lá era coberto por lixo, tomado por lixo, e as pessoas já não tinham coragem de passar por lá, né, com medo até mesmo de outras coisas, né, de perigo. E aí a gente se viu na obrigação, porque como era dentro do nosso território, a gente se viu na obrigação de retomar aquele espaço para fazer a limpeza. E hoje nós já estamos com quase 2 anos de retomada nesse espaço, né, dentro da nossa aldeia, que era um espaço que estava a prefeitura, né, as outras pessoas, os brancos mesmos estavam destruindo, né, colocando lixo, se vindo só de lixão. E aí nós retomamos um espaço que já era nosso, e hoje, com quase 2 anos, a gente já tem casa construídas lá, já tem milho, já tem feijão plantado, tudo limpinho. Então é muito importante o nosso território estar sempre sendo vigiado por nós, povos indígenas, e cuidado, né? Porque os brancos eles não vão proteger e cuidar como nós. E aí a gente também se sente assim, às vezes até sozinho, sabe? Assim, a nossa aldeia, em questão de apoio do município e outras, né? Dos indígenas não, mas do próprio município, porque
Antes eles diziam que era do poder público esse terreno, né? Mas estava dentro da nossa, tá dentro da nossa aldeia e estava abandonado por eles, eles não cuidavam. E aí agora a gente retomou e está cuidando, né? E aí já está com quase 2 anos que a gente está nessa retomada, nessa luta, né? Começou com muitas dificuldades, né? A gente fazendo galpão, as famílias hoje, até hoje, se sustentam, levando quilos de alimento. E é isso, e a gente está aqui na luta, na Aldeia Jucasa, aqui no Ceará, é uma retomada constante para futuramente, né, se vir casas do governo, né, porque já está sendo construído casas pelas próprias pessoas da aldeia, sabe? E a gente está usando o espaço, que antes só se via de lixo, né, colocado pela população. E é isso. Nossa, Não sei. que perfeito, Magna. Perfeito você trazer essa experiência. Eu quero destacar duas questões, gente. Olha só esse relato, como a organização, ela traz esse poder, né? Mesmo que sejam 5 famílias, e aí o poder de dar visibilidade àquilo que a gente enfrenta, mobilizar parceiros, mobilizar responsáveis, mobilizar apoiadores e fazer com que renasça e se fortaleça essa relação ancestral do corpo-território, né? E aí a minha sugestão, Adélia, é até a gente colocar as retomadas como retomada também da afirmação identitária, da autoafirmação, do vínculo, né, de étnico e com o território como uma experiência a ser compartilhada, né, nessas experiências que a gente vai pensar depois das visitas, enfim, porque são processos muito fortes e muito ricos. E aí tem múltiplos processos de retomada, né? E a Magna traz um muito interessante nesse sentido, que envolve organização política, a visibilidade da demanda e relação de mobilização aí. Também Sandra fala de necessidades e intervenções e interlocuções com órgãos de proteção, por exemplo, né? E política pública direcionada específica. Obrigada. Obrigada a vocês.